Caráter é um conjunto de características relativos à maneira de agir e reagir de um indivíduo. É a firmeza de coerência e de atitudes. Um caráter cristão é se deixar ser transformado ao ponto de ser semelhante a Cristo. Hoje, nós vamos estudar o capítulo 31, que fala de caráter, a importância do caráter, do livro Orientação da Criança, de Ellen White. Neste capítulo, a autora começa falando que o caráter é o único tesouro levado deste mundo. Às vezes as pessoas ficam pensando o que é que nós vamos fazer no céu, mas uma das coisas que nós vamos fazer no céu é aprimorar nosso caráter na terra. E é isso que Ellen White, instruída pelo Espírito Santo, quer que nós façamos com os nossos filhos, quer que nós instruamos nossos filhos a ter um caráter transformado, a se deixar ser transformado por Cristo, pelo caráter de Cristo, até o ponto de sermos semelhantes a Ele, até o ponto de nossa criança ser semelhante a Cristo. Ela vai crescendo e vai se transformando, e isso começa de pequenininho, começa em casa. O caráter formado segundo a semelhança divina é o único tesouro que podemos levar deste mundo para o futuro. Caráter, a verdadeira qualidade da alma. A capacidade mental e o talento não são sinônimos de caráter. A reputação não é o caráter. O verdadeiro caráter é uma qualidade da alma que se revela na conduta. Lembra do início, que é caráter? É um conjunto de características que está no ser humano, como ela vai reagir e agir quando estiver num grupo, como um indivíduo. É a firmeza, é a coerência de atitudes. E aqui fala que o verdadeiro caráter é uma qualidade da alma que se revela na conduta. Quem tem caráter, ele é coerente. E nós confiamos nas pessoas que têm caráter. Integridade, firmeza e perseverante faz parte da pessoa que tem um caráter bem desenvolvido. Dois elementos essenciais para o caráter: a força de vontade e o domínio de si mesmo. Então, se a gente quer desenvolver um caráter nos nossos filhos, se a gente quer transformar o caráter dos nossos filhos, e eu digo que esse livro não são só para os filhos, são para os pais, nós precisamos desenvolver, ter força de vontade e domínio de si mesmo. Nós precisamos pedir a Cristo, nós precisamos querer que nosso caráter seja transformado. Nós precisamos querer que nosso orgulho seja retirado de nós. Nós precisamos querer que Cristo nos transforme. E nós precisamos ter consciência do nosso domínio próprio. Aquele que é regido por paixões é um fraco. Devemos vencer nossos sentimentos e não permitir que sejamos vencidos por eles. A pessoa mais forte é aquela que, embora sensível à ofensa, restringe o impulso e perdoa os inimigos. Nós podemos sentir, sim, a ofensa, mas nós temos que controlar nosso impulso e perdoar aquela pessoa que ofendeu. Isso é uma característica de caráter. O caráter é mais necessário do que a demonstração exteriores. A gente não precisa demonstrar nada para ninguém, a gente só precisa ser. E isso, para a gente ser, nós precisamos pedir a Cristo. Jovens com um belo caráter e com uma amável maneira de ser estão preparados para exercer enobrecedora influência na sociedade. Então, o comportamento dele, a forma como eles agem, as palavras que eles dizem, fala muito do caráter dele. Nós temos que preparar nossos filhos para esse desenvolvimento do caráter, para exercer essa influência tão importante na sociedade. O desenvolvimento do caráter é para toda a vida. Desenvolver o caráter é para toda a vida e para a eternidade. Eu vou ler aqui um trecho do livro que diz: se todos pudessem reconhecer isso, se despertassem para o pensamento de que estamos decidindo individualmente nosso destino para a vida eterna ou para a ruína eterna, que mudança aconteceria? Como esse tempo de graça seria diferentemente usado?
e como esse caráter, diferente das pessoas, encheria nosso mundo. Ela compara o desenvolvimento do caráter com o crescimento de uma plantinha. A plantinha é o símbolo do desenvolvimento do caráter. A nossa vida espiritual inicia assim, ó, como uma sementinha jogada ao solo. E aí ela vai crescendo. Se os propósitos de Deus se cumprem em nossa vida, haverá constante progresso. Nós morremos para o eu e nascemos para Cristo. Se nós deixamos que Cristo habite em nossa vida, nós vamos crescer fortemente. E não poderá haver vida sem crescimento. Se nós estamos crescendo em Cristo, nós estamos crescendo espiritualmente. E aqui no livro ela diz que não pode haver vida sem crescimento. A planta deve crescer ou morrer. A germinação da semente representa o começo da vida espiritual. E o desenvolvimento da planta é um símbolo do desenvolvimento do caráter. Se a planta vai se desenvolvendo, você pode observar a plantinha se desenvolvendo, crescendo. Assim também é o nosso desenvolvimento de caráter, se nós nos deixarmos ser moldados por Cristo. Se nós orientarmos aos nossos filhos que nossa vida pertence a Cristo, nós temos que guiá-los para que também o caráter deles seja transformado à semelhança de Cristo. A colheita da vida. A ceifa da vida é o caráter. O que você quer colher da vida? O que você quer que seu filho colha da vida? Ellen White fala que a ceifa da vida é o caráter. É ele quem determina o destino, tanto para esta vida, quanto para a vida futura. A colheita é uma reprodução das sementes semeadas. Cada semente produz frutos segundo a sua espécie. Se as sementes forem ruins, se for semente de egoísmo, amor próprio, presunção e autossatisfação, no final terá uma colheita de miséria e ruína. Mas se as sementes forem boas, como amor, compaixão e bondade, será uma colheita de frutos e bênçãos que não perecerão. Observe aqui que o caráter é algo abstrato, é algo que depende de outro para existir. Então, nós temos que trabalhar, desenvolver, querer e ter domínio próprio para que o caráter seja desenvolvido em nós. Nós precisamos estar perto de Cristo, estar buscando o auxílio dele e ser semelhantes a ele. A maior evidência do cristianismo é o caráter. Você já viu como é importante essa questão do caráter? Cristo quer nos transformar. Cristo quer que nós sejamos semelhantes a ele. Não só na aparência, mas essa semelhança que ele nos pede é do comportamento dele. Você, quando lê a Bíblia, já analisou como Cristo age com as pessoas? É sempre com moderação, com bondade. O tempo todo, a forma de agir de Cristo é diferente, é diferenciada. Aqui Ellen White fala, se as mães cristãs apresentarem à sociedade filhos que tenham integridade de caráter, com princípios firmes e moral idônea, terão realizado o mais importante de todos os trabalhos missionários. Às vezes nós queremos fazer o trabalho missionário, mas o trabalho missionário começa em nossa casa, por nós, e educando nossos filhos. E ajudando nossos filhos a ter um caráter semelhante ao de Cristo, a desenvolver um caráter correto, íntegro, idôneo, como diz aqui. Seus filhos serão a maior evidência do cristianismo que possa ser dada ao mundo. Você crê mesmo em Cristo? Então, eduquem os seus filhos para serem semelhantes no caráter a Cristo. Porque no corpo físico nós somos semelhantes, mas o nosso caráter começa aqui na Terra. Nós temos que aperfeiçoar nosso caráter aqui, deixar ser aperfeiçoado por Cristo, e quando chegar lá no céu, nós iremos desenvolver mais ainda. Quero ler um tópico sobre o caráter cristão. O caráter cristão é moldado à imagem de Cristo, a aceitar ser transformado à semelhança de Cristo diariamente, aperfeiçoado pelo próprio Cristo. Ele diz que, Cristo mesmo diz que nos aperfeiçoará, como fala Paulo. Este foi o capítulo 31, que introduziu o início do estudo sobre caráter. No capítulo 32, iremos continuar estudando como se forma o caráter. O link do livro no Google eu vou deixar na descrição.
Aqui é o livro Orientação da Criança. É importante que você leia e estude por si mesma, porque quando você lê, seu cérebro assimila melhor. Mas se você não pode ler, escute e peça a Cristo que te ajude a pôr em prática esse estudo de hoje, que é sobre o caráter, que nós sejamos transformados à semelhança de Cristo. Até o próximo capítulo.